Muito bem. Nessa aula, que é a primeira aula da terceira parte do curso, nós vamos começar o estudo das integrais. Vamos estudar hoje as antiderivadas, que, como o próprio nome diz, são a operação inversa à derivação. As antiderivadas também são chamadas de integrais indefinidas. Então, seja uma função f de x, tal que a derivada de f de x seja f de x. Então, dizemos que essa função f de x é a antiderivada ou primitiva da função f. Então, usando o diagrama de blocos, nós temos aí a composição de duas operações que são uma inversa da outra. Então, temos no primeiro bloco a derivação e a operação inversa à derivação, que é a antiderivação ou a integração. Temos aqui uma antiderivada ou integral indefinida no segundo bloco. Então, na entrada do primeiro bloco, eu vou ter a função f de x. A derivada de f de x, como eu já falei lá em cima, é f de x. Então, na saída do primeiro bloco, eu vou ter f de x. Agora, a saída do primeiro bloco, vou fornecer a entrada do segundo bloco, onde eu estou realizando a operação inversa à derivação. Então, como vocês lembram lá de pré-cálculo, quando eu faço a composição de duas funções inversas, eu vou recuperar na saída da segunda função a entrada da primeira, ou seja, eu terei novamente aqui f de x. Então, f de x é a integral ou a antiderivada de f de x. É a função primitiva de f de x. Então, para representar a integração, a gente usa esse símbolo, que é um S estilizado. Esse S aí vem de somatório. E de onde sai esse somatório nós vamos ver quando estudarmos a integral definida. O dx é o diferencial de x, e ele indica aí a variável em relação a qual a operação de integração está sendo realizada. E a função que está aqui é o integrando. O f de x, que está dentro da integral, é o integrando. E o f de x, o resultado da integral, é a primitiva. É a função primitiva do integrando, ou seja, a função cuja derivada fornece o integrando, que pode ser escrito também assim, A derivada de f de x é f de x, ou seja, a derivada da integral de f de x é a própria f de x. Isso aqui mostra que as duas operações de derivação e integração são uma inversa da outra. Perceba que ao derivar a integral, eu recupero o integrando. Mas uma outra coisa que tem que se chamar a atenção aqui é o seguinte: suponha que eu tivesse acrescida a essa função f de x uma constante c. Note que a derivada de f de x mais uma constante continuaria sendo f de x, porque a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada de uma constante é zero. Então, a primitiva de f de x não é apenas uma única função f de x, é uma família de funções f de x mais constante. São infinitas funções que são todas elas primitivas de f de x. Essa integral, portanto, de f de x, dx, seria o f de x mais a constante de integração. E o valor da constante de integração é indefinido, daí o nome integral indefinida. Para você determinar o valor dessa constante, você precisaria de uma condição de contorno. Então, mais uma vez, aquela representação de diagrama de blocos. O primeiro bloco a derivação, o segundo bloco a operação inversa, a antiderivada ou integral. Eu vou colocar na entrada do primeiro bloco a função f de x. Na saída, eu vou ter f' de x. Realizando a operação inversa, recupero a função original. Então, só recolocando o que foi visto no primeiro slide, se eu integro a derivada, eu obtenho a função primitiva, ou seja, a função que deu origem àquela derivada. Muito bem. Então agora vamos usar um exemplo usando uma função específica agora. Vamos pegar a função x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Onde n aí é diferente de menos 1 para não anular um denominador. Note que ao tomar a derivada dessa função, eu vou ter n mais 1 que multiplica x elevado a n mais 1 menos 1, que é x elevado a n, sobre n mais 1,
esse n mais 1 do numerador e denominador vão se cancelar. Então eu terei na saída aí desse bloco da derivada x elevado a n. Fazendo a operação inversa, então a integral de x elevado a n vai recuperar a entrada do primeiro bloco, ou seja, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E é óbvio que se eu tiver uma constante acrescida a essa função aqui na entrada do primeiro bloco, a derivada vai continuar sendo x elevado a n. Então a integral de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. A constante de integração sempre vai aparecer no resultado de uma integral indefinida. Então está aí sua primeira regra de integração. Integral de x elevado a n. Note o caráter inverso em relação à derivação, né? Na derivação o expoente desce multiplicando. Aqui ele vai dividir. E na derivação você subtrai um do expoente, aí você soma um. Ressaltando que essa regra aí é válida para n diferente de menos 1. Se n for igual a menos 1, como é que vai ficar essa situação? Bom, integral de x elevado a menos 1 dx. Isso é integral de 1 sobre x que multiplica dx. Ora, qual é a função cuja derivada fornece 1 sobre x? Ou seja, eu teria uma função f de x. Quem é essa função, dado que sua derivada é igual a 1 sobre x? Vocês já lembram lá da segunda parte do curso que a função cuja derivada é igual a 1 sobre x é a função logaritmo neperiano, né? Então, o resultado da integral de dx sobre x é ln do módulo de x, né? Porque temos de garantir que esse x seja positivo, né? O logaritmando seja positivo, acrescido da constante de integração. Tá? Então, para x igual a menos 1, seria a integral de dx sobre x, isso é igual a neperiano do módulo de x mais constante. Mais uma regra de integração aqui. Tá? Então, 1, 2. E se o n for igual a zero? Bom, se o n for igual a zero, esse termo x elevado a n se reduz a 1. Então eu vou ter a integral de dx, que vai ser x elevado a 1 sobre 1, ou seja, vai ser x mais constante. Então a integral de dx é igual a x mais a constante de integração. É simplesmente um caso particular aí, né? Esses 2 e 3 são casos particulares da equação 1, né? No caso da equação 2, seria para uma situação em que a equação 1 não é aplicável, né? Para o n igual a menos 1. E veja que nós chegamos na equação 2 simplesmente invertendo a operação de derivação. Você sabia qual era a função cuja derivada dava 1 sobre x? Então, ao integrar essa derivada, você recupera a função original, que é o neperiano do módulo de x mais a constante de integração. Então, vamos agora ver algumas propriedades operatórias da integral indefinida. Então, são 3 propriedades que nós vamos ver. Primeira propriedade, se eu tenho a integral de uma função multiplicada por uma constante, essa constante sai da integral. Assim como na derivada, né? Essa aí seria a propriedade da homogeneidade. Então, se eu tenho a integral da soma ou diferença de duas funções, vai ser a soma ou diferença das integrais, da mesma forma que com a derivação. Essa é a propriedade da aditividade. Agora eu posso combinar essas duas propriedades. Então, eu tiver a soma ou a diferença do produto de duas funções por constantes. Então, a constante sai do sinal de integral e eu abro essa integral em uma soma ou diferença de integrais. Essa terceira propriedade é a propriedade da linearidade. Eu posso demonstrar essas 3 propriedades simplesmente derivando os dois lados da equação, lembrando que a derivada é a operação inversa da integração, e verificando a igualdade. Deixo isso aí para vocês como exercício. Então, visto essas 3 propriedades operatórias da integral indefinida e aquelas 3 regras de integração que nós vimos antes, né? A integral de x elevado a n, a integral de 1 sobre x e a integral de dx. Vamos agora para exercícios. Então, vamos fazer 3 exemplos. Primeiro exemplo, vamos calcular a integral de 5x mais raiz de x menos 7, usando as propriedades que vimos até agora. Então, vamos fazer aqui de forma bem detalhada, né? Explicitando cada passo. Quando você já tiver acostumado, você pode fazer direto, obviamente. Então, primeiro eu vou usar a propriedade da aditividade. Então, vou abrir essa integral aqui
numa soma ou diferença de integrais. Agora eu vou usar a propriedade da homogeneidade, então as constantes saem da integral. Integral de raiz de x é x elevado a meio, né? Menos integral de 7 dx. Bom, agora eu vou usar aquela regra de integração. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante de integração. Então, a integral de x vai ser x elevado a quadrado sobre 2, mais uma constante de integração. A integral de x elevado a meio vai ser x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Então vai dar x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Inverto aqui a fração, então é 2 terços x elevado a 3 meios mais uma constante de integração. E a integral de dx vai ser x mais uma constante de integração. Note que eu posso verificar se o resultado da integral está correto derivando. E ao derivar, eu tenho que recuperar o quê? O integrando, já que a derivada é a operação inversa da integração. Então agora nessa fase inicial, eu recomendo que você sempre faça isso. Ao resolver uma integral, você deriva e verifica que o resultado corresponde ao integrando. Note uma outra coisa aqui, que eu vou passar a adotar de agora em diante. Eu não preciso colocar essas constantes para cada integral, porque no final eu posso agrupar as constantes numa única constante de integração, né? Eu substituo tudo isso por uma constante c, que vai ser igual a c1 mais c2 menos, da forma que eu escrevi aqui, menos 7c3. Não importa. Basta no final acrescentar uma única constante de integração. Então eu vou ter 5x ao quadrado sobre 2 mais 2 terços x elevado a 3 meios menos 7x mais uma constante c. Agora, como eu falei, eu vou verificar se o resultado está correto derivando. Então, derivando isso aqui, né, derivando o resultado dessa integral, eu tenho que a derivada de 5x ao quadrado sobre 2 mais 2 terços x elevado a 3 meios menos 7x mais constantes. A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então a derivada do primeiro termo vai ser 5 meios vezes 2x, que dá 5x. Do segundo termo vai ser 2 terços vezes 3 meios, que se cancelam, viram 1, vezes x elevado a 3 meios menos 1, que é x elevado a meio, raiz de x. A derivada de menos 7x é menos 7, a derivada da constante é 0. Note que o resultado da derivada corresponde ao integrando, comprovando então que a integração foi feita de forma correta. Continuando, vamos agora para o segundo exemplo, onde vamos resolver a integral de y multiplica a raiz cúbica de y mais 1, tudo isso aí ao quadrado. Então, eu vou começar fazendo a expansão daquele quadrado, né? Então eu vou ter o quadrado do primeiro termo. Antes disso, y vezes raiz cúbica de y. Isso aqui é y vezes y elevado a 1 terço. Repito a base, soma os expoentes. Então isso dá y elevado a 4 terços. Então eu vou ter o quadrado do primeiro termo, ou seja, vai ser y elevado a 4 terços ao quadrado. Então isso vai dar y elevado a 8 terços. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 2 vezes y elevado a 4 terços, mais o quadrado do segundo. Aqui tem um erro no enunciado, isso aqui é dy. Então, eu vou usar aqui já a propriedade da linearidade. Eu vou abrir a soma, né, a integral da soma em somas de integrais e já vou colocar as constantes para fora. Então, eu vou ter a integral de y elevado a 8 terços dy, mais 2 vezes a integral de y elevado a 4 terços, mais a integral de dy. Então, mais uma vez, vou usar aquela regra de integração, que é a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante de integração. Vou deixar para colocar uma única constante de integração no final. Então aqui eu tenho a integral de y elevado a 8 terços, vai ser y elevado a 8 terços mais 1 sobre 8 terços mais 1.
mais 2 vezes y elevado a 4 terços mais 1 sobre 4 terços mais 1. E a integral de dy é y, mais uma constante de integração, que agrega aí as constantes de integração de cada uma daquelas integrais. Muito bem, então isso aqui vai dar y elevado a 11 terços sobre 11 terços, ou seja, 3 sobre 11, y elevado a 11 terços, mais y elevado a 7 terços sobre 7 terços, então dá 6 sétimos, y elevado a 7 terços, mais y mais constante. Mais uma vez, para verificar se o resultado está correto, eu vou derivar. Então, a derivada aqui de 3 sobre 11 vezes y elevado a 11 terços, esse expoente aqui desce, vai cancelar, vou ficar com y elevado a 11 terços menos 1, y elevado a 8 terços. Aqui esse expoente 7 terços desce, vai cortar o 7 com 7, 6 com 3, vai ficar 2 vezes y elevado a 7 terços menos 1, que é 4 terços. E a derivada de y é 1. E isso aqui corresponde a y elevado a 4 terços mais 1 ao quadrado. Note que esse resultado da derivação corresponde aqui ao integrando, comprovando então que essa integral foi feita de forma correta. Continuando para o terceiro exemplo, antes de prosseguir para o terceiro exemplo, note que aqui tinha um pequeno erro. Nós estamos fazendo a integração em relação à variável y, então aqui não é dx, aqui é dy. A diferencial aqui indica a variável em relação a qual integração está sendo feita. Então o correto aqui seria dy. Agora sim, podemos continuar para o terceiro e último exemplo, que é a integral dessa função racional. A integral de x à quarta mais 3x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado. Então tá aí. O que eu vou fazer vai ser abrir essa fração. Então eu tenho a integral de x à quarta sobre x ao quadrado mais 3x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado dx. Então simplificando, esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado, aqui o x à quarta com x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Então isso aqui vai ser a integral de x ao quadrado mais 3 mais 5 sobre x ao quadrado dx. Vou usar a propriedade da linearidade. Então a integral da soma é a soma das integrais e as constantes saem do integrando. Então eu tenho a integral de x ao quadrado dx mais 3 vezes a integral de dx mais 5 vezes a integral de dx sobre x ao quadrado. Então a integral de x ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Integral de dx é x. E ali eu tenho a integral de x elevado a menos 2, né? Então vai ser 5 vezes x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3 mais 3x. Aqui faltou a constante de integração. E aqui vai ser menos 5 vezes x elevado a menos 1, ou seja, menos 5 sobre x, mais a constante de integração. Verificando o resultado, vamos derivá-lo. Então a derivada do primeiro termo vai dar 3x ao quadrado sobre 3, que é x ao quadrado. Do segundo termo dá 3. Do terceiro vai dar a derivada de menos 5x elevado a menos 1. Isso vai dar mais 5 sobre x ao quadrado. Fazendo o MMC aqui, eu vou ter x à quarta mais 3x ao quadrado mais 5. Tudo isso sobre x ao quadrado. E aí eu observo que esse resultado da derivação ele é igual ao integrando, comprovando então que a integral foi feita de forma correta. Com isso, nós chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a primeira das técnicas de integração que vamos estudar no curso, que é a integração por substituição simples. E vai permitir você resolver integrais um pouquinho mais elaboradas do que as que vimos nesses exemplos. Então, vejo vocês na próxima aula. Até lá!